Olá, sejam bem-vindos de volta à nossa série de vídeos do Ministério Permanecer em Cristo, onde estamos lendo e comentando o livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Eu sou Joel Neto, um amigo de Jesus, e terei o privilégio, nessa próxima semana, de caminhar com vocês na leitura. E a semana é a semana 41 do devocional O Caminho, e começamos no primeiro dia, obviamente, o dia de domingo. Veja qual o título Stanley Jones deu para o primeiro dia da semana 41. O caminho é o caminho da direção. Eu vou repetir. O caminho é o caminho da direção. Acompanhe então comigo as palavras de Stanley Jones para este primeiro dia da semana 41. Chegamos agora à questão da direção. O caminho é o caminho da vida guiada por Deus. Normalmente, as pessoas são guiadas por um ou mais desses fatores. Pelo que os outros fazem, por acontecimentos fortuitos, por crenças supersticiosas, por impulsos, às vezes pela consciência e, de vez em quando, por Deus. Porém, quem está no caminho de Deus. Deus tem a direção da vida dessa pessoa. E como ele nos guia, pergunta Stanley Jones. Deus nos guia, é claro, de uma maneira que desenvolva espontaneidade em nós. O desenvolvimento do caráter, não a direção disso ou daquilo, é o principal propósito dele, de Deus. Deus nos orientará, mas não nos anulará, diz Stanley Jones. Isso deve nos fazer usar com cautela o método de sentar-nos com um lápis e uma folha de papel em branco para anotar as instruções ditadas por Deus para o nosso dia. Uma boa dica. Suponhamos que um pai, Stanley Jones usa o exemplo, suponhamos que um pai ditasse minuciosamente ao seu filho tudo o que ele deveria fazer durante o dia. Sob esse regime, o filho se sentiria tolhido, certamente. O pai então deve guiar de modo que, e até o ponto em que, seja produzido no filho um caráter autônomo, capaz de tomar decisões corretas por si mesmo. Deus faz o mesmo que esse pai deve fazer com esse filho, diz Stanley Jones. Agora ele usa um exemplo pessoal. Ele diz, quando nossa filha se casou, Stanley Jones diz, eu lhe escrevi o seguinte, abre aspas, espero nunca estar no seu caminho e nunca estar fora dele. Muito interessante isso. Ele diz, eu estaria lá quando necessário. Tendo dito isso, apresso-me, porém, em acrescentar que a direção de Deus é mais íntima do que a presença dele em caso de necessidade. É cooperação voluntária. Deus nos dá autonomia e então, deliberadamente, escolhemos cooperar com ele. Como quem dirige a nossa vida, Deus tem a primeira, a segunda e a última palavra. E nós ficamos contentes que seja assim. Deveríamos ficar, pois a vontade dele é o que mais nos interessa. Perceba, pouco adianta sabermos qual é o caminho, quando não sabemos qual é o propósito e o destino desse caminho. E quando vemos a palavra de Deus, nós descobrimos que o propósito, o destino do caminho que é Jesus, é nos levar à semelhança do caráter do próprio Jesus. Por isso Jesus é o caminho, mas Jesus também é o destino. O alvo de Deus para nós é nos fazer ouvir a voz de Jesus, obedecer à voz de Jesus. E na medida que isso acontece, nós vamos nos parecendo cada vez mais com Jesus Cristo. Vamos naturalizando o propósito original para o qual fomos criados. Fomos criados para viver descansados em Jesus Cristo. Por isso Jesus, ele é o caminho que nos guia, mas ele também é o destino, o final para onde somos guiados. Quando entendemos isso, que Jesus é o destino, e o destino é parecer mais com ele, na medida que ouvimos a voz dele, obedecemos a ele e nos assemelhamos ao caráter dele, então fica claro o que é o caminho para nós, Jesus Cristo. O caminho é aquele movimento, como diz Stanley Jones, de cooperar dia a dia, momento a momento, como diz o pastor Carlos Macor, 24/7, com Jesus
e as suas palavras. Quando fazemos isso, nós estamos cooperando com o propósito final do caminho, que é parecer com Jesus Cristo. Por isso, Stanley Jones está dizendo que o caminho é nos levar à espontaneidade, de desejar, de necessitar ouvir a voz de Jesus, obedecer às palavras de Jesus, cooperando com a vontade de Jesus. Porque assim vamos cumprir o destino do caminho, que é a semelhança do caráter de Jesus Cristo. Esse é o alvo para nós, cooperar no caminho que é Jesus, para alcançarmos o propósito final, o próprio Jesus, o caminho. Veja como ele ora neste dia conosco. Ele diz assim: ó Deus, venho a ti para ser guiado, pois sei que em tua direção estão a minha bondade, a minha fraqueza e a minha alegria. Venho submeter o meu caminho ao teu caminho, para alinhar a minha vontade à tua vontade. Guia-me. Amém. E ele termina a afirmação do dia dizendo: já não pertenço àquele que tropeçam em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvio. Jeremias 18:5. Estou sob a direção de Deus. Então perceba, o alvo do caminho é parecer com Jesus. Então, o caminho, a caminhada, é ouvir a voz dele e cooperar em obediência com quem ele é, para no final sermos completamente assemelhados ao caráter de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Espero que esta leitura e essa devocional tenha te abençoado no dia de hoje. E até amanhã.